Paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, na sua família. Hoje vamos ler com a ajuda de Deus, Mateus capítulo 28, do versículo 1 até o 10. O título, A Ressurreição. Então pega a sua Bíblia aí, envia para alguém esse vídeo, tá bom? E deixa o like, a curtida aí, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Envia para alguém, porque o terceiro dia chegou dessa parte, né? Que teve a crucifixão. Então, agora a ressurreição do nosso mestre. Vamos ler. Pega sua Bíblia aí e acompanha, tá bom? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei quem buscai, a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Glória a Deus, né, gente? Que momento marcante, que momento glorioso, a ressurreição de Jesus. Foi uma obra que nem a morte pôde parar. A vida, que é Cristo, Jesus é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor passou o que tinha que passar, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, triunfante, glorioso, para cumprir aquilo que ele disse: derrubar esse templo, e em 3 dias eu reedificarei. Ele estava falando do corpo dele. E ao terceiro dia, como nós vimos aqui na leitura, que no fim do sábado, de madrugada, né, despontava o primeiro dia da semana, no domingo, e Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Foram lá, como até hoje tem pessoas que vão ao cemitério para chorar pelas as pessoas que amam, né? Por certo, elas foram lá e teve um grande terremoto. Um anjo apareceu, um anjo que desceu do céu, removeu a pedra, se assentou sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e os seus vestidos brancos como a neve. Então, elas viram o anjo do Senhor, que entregou a boa notícia de que o Senhor já tinha ressuscitado, que era para elas anunciar aos discípulos para ir para Galiléia. E ele disse, né? Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois sei quem buscai, a Jesus,
que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e eis que vou-lo tenho dito. Glória a Deus, né? Então, Jesus cumpriu mais uma promessa que ele fez, que ele ressuscitaria. E até os guardas aqui, como diz, né? Olha que interessante, ó. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então o anjo veio como um terremoto, derrubou a pedra. Os guardas que estavam guardando ali o corpo de Jesus, com medo de alguém roubar, ficaram assombrados, porque não foram só as mulheres que viram esse anjo, mas esses guardas também. E mais para frente, como lemos, o Senhor Jesus encontrou com elas, né? E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor ressuscite os sonhos, as promessas que Ele já fez na sua vida. Não chore, não desfaleça a sua fé por uma promessa ainda não ter cumprido, porque ainda não chegou o tempo. Que assim como cumpriu o tempo que Ele falou que cumpriria, de 3 dias, e Ele cumpriu a promessa ressuscitando dos mortos, assim Ele cumprirá todas as promessas que Ele fez na minha e na sua vida. E muitos vão ficar espantados quando o anjo do Senhor vir ao seu encontro, entregando uma boa notícia que você tanto espera. Glória a Deus. Essa passagem, gente, ela é marcante para o Evangelho. A ressurreição de Cristo, nosso Salvador. E como o apóstolo Paulo disse certa vez, tem uma carta que ele diz assim: se a ressurreição não for verdade, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então a ressurreição de Cristo, ela é muito importante para nós que cremos no Senhor Jesus. Glória a Deus. Então que essa palavra ela venha te trazer ânimo, fé, coragem, para você continuar acreditando que as promessas de Deus, Ele ressuscitará na sua vida. Ela, ainda que pareça estar mortas, ainda que pareça estar tardia, se nem a morte pôde parar Ele, imagina as promessas que Ele fez na sua vida. Só confia, só espera que Ele cumprirá na sua vida. Um beijo no seu coração. Tamo junto.